Tá. 3, 2, 1. Pode ir? Muito boa noite, muito boa noite. Estamos aqui no segundo programa do Elas Pode com nossa convidada muito mais do que especial, Jacira Gomes. Jacira, seja muito bem-vinda, Jacira. Vou falar aqui um pouco do currículo de Jacira, assim, que na verdade o podcast poderia ser só do que ela faz, mas aí eu vou ser breve aqui, prometo. Mentora financeira, advogada, uma empreendedora de destaque no campo de finanças pessoais, ajudando servidores públicos a sair das dívidas, pagando menos juros nos bancos, não é isso, Jacira? Apenas. Nós temos aqui uma grande mulher que tem muito para acrescentar para a gente. E, assim, é uma honra no nosso segundo episódio tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Vamos começar o nosso Pode, Elas Podem, porque elas podem tudo. Né? Eu sou Silvia Ximenes. Ingrid Lopes. Todo mundo já conhece, mas quem não conhece, prazer. 2 mulheres e 1000 histórias. Jacira, conta um pouquinho da sua vida pra gente. Como que você começou nesse ramo das finanças? Como que isso foi na sua vida? Como que isso introduziu tudo isso na sua vida? Bem, isso começou de um superendividamento. Nossa. Eu sou uma ex-servidora pública do Tribunal de Justiça, lá do Amapá. E com 2 anos de serviço público, eu consegui entrar num endividamento aí que o banco ficava com 100% do meu salário, em menos de 2 anos. Porque, assim, quando a gente entra no serviço público, a gente entra cheio de sonhos, não é? Acreditando que agora eu vou poder ter um carro novo, vou poder financiar uma casa, vou poder realizar vários sonhos, aquela viagem que eu não conseguia. E a gente entra por conta daquela busca pela estabilidade, né, pela segurança, acreditando que a gente vai poder realizar todos os sonhos financeiros. E isso não foi diferente. Apesar de já ter sido empresária, empreendedora, eu advoguei antes de entrar no Tribunal de Justiça. Eu tinha uma mente que ela não era uma mente de servidor público, porque essa mente de servidor público ela é construída com base no quê? No ambiente que a gente vive ali. Eu digo que eu não tinha a cabeça de servidor público, por quê? Porque eu não visava a estabilidade. Eu busquei o serviço público porque eu separei a época e eu precisava sustentar 2 meninos. E quando eu separei, por conta da minha personalidade, eu virei para o ex-marido e disse assim, você não precisa pagar a pensão, deixe comigo que eu dou conta de tudo. Executora. Eu queria, na verdade, eu queria terminar um casamento. E ele falou, não vou pagar a pensão. Eu falei, não precisa. E eu nem era concursada. E aí, naquele momento, eu pensei, eu vou buscar o serviço público agora. Então, eu sempre tive uma veia de empreendedora. Sempre gostei de vender. Eu fui gerente de banco 10 anos. Olha só. E meu apelido no banco era Catita. Eu só sentava na frente da mesa aqui, eu vendia produto para ele. Não tinha... Eu falava assim, sentou... vai fazer alguma coisa. Era no título de capitalização, a previdência, tinha que fazer alguma coisa. E isso era o quê? Vendendo produto do banco. Sempre gostei de vender. E como é que essa mulher que sabia vender tanto se endividou desse jeito? Que era gerente de banco, né? Eu fui gerente de banco, sabia o que eu fazia. Né? O que o gerente do banco fez comigo, eu fazia com as outras pessoas. Mas por que eu entrei nisso? Porque a gente não tem educação financeira. Eu, como gerente de banco, eu sempre digo, olha, eu fui gerente por quase 8 anos. Eu gerenciei, naquela época existia loja de poupança. Eu nunca tive uma poupança. Não. Casa de ferreiro, espeto de pau, aquela história. Exatamente. Por quê? Porque os bancários, eles não têm educação financeira. Os bancários, eles são os primeiros clientes do banco. São as primeiras pessoas a fazer empréstimo, usar cheque especial. Porque nós somos brasileiros. O brasileiro, gente, não tem educação financeira. Nós não tivemos isso na escola. E eu sou economista. Primeira graduação, primeira faculdade que eu fiz foi de economia. Eu nunca tive nem aula de finanças pessoais lá. Imagina saber lidar com dinheiro. Eu nunca soube. Só que qual foi a diferença? Quando eu entrei no serviço público, o que eu tive? O crédito fácil. É o crédito fácil que faz as pessoas se endividarem. Por quê? Porque quando você tem um salário de servidor público, os bancos querem, eles vão com tudo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ter crédito. Primeira
primeira coisa que eu cheguei lá, eu lembro na época, quando eu já ganhava, tinha R$ 5.000, o banco me deu um cheque especial de 5 mil. Só que ele me deu um cartão de crédito com limite de 15 mil, 3 vezes o meu salário. Eu me achava poderosa com o cartão de crédito. Ela ganhava 25 mil no total. As pessoas pensam isso. Então, eu tenho 10 mil para gastar. Quando a pessoa tem um salário de 5 mil e um cheque especial de 5 mil, no inconsciente dela, é isso aí. Eu tenho 10 mil para gastar. Eu tinha mais de 20. Isso tudo estrategicamente pensado pelos bancos, é claro, para fazer com que todo tudo mundo é estratégico. Se afunde. O banco te dá um cheque especial sem você saber que aquilo é um empréstimo, que tem um dos juros maiores do Brasil, só perde para cartão de crédito, e ele sabe que você vai usar. Sabe que você vai usar. Por quê? Porque você não tem educação financeira. E eu usei. Outra coisa, eu lembro que na divisão de partilha de bens, eu peguei meu carro e dei para o meu ex-marido. Disse, não, pode ficar. Eu tenho condição, vou comprar um outro, zero. Fui, comprei zero. Eu 25 mil agora. Aí, quando eu... Ali, com 1 ano e meio, quase 2 anos, o banco já ficava com 100% do meu salário. Sim. Porque o servidor público, ele tem uma margem de consignação de 30%. Alguns estados, 40%. Por exemplo, num estado que eu nasci, no Amapá, 40%. Só que a maioria está com 80% preso na mão do banco. Porque ele pega os outros 40%, é o quê? É o cheque especial, é o cartão de crédito e é o CDC, que são os empréstimos pessoais, que tem taxa de juros altos. Ele vai lá no caixa eletrônico e ele tira, ele não precisa nem falar com o gerente para pegar um CDC. Então, isso faz as pessoas entrarem no endividamento. E comigo não foi diferente. Porque eu também, quando eu entrei como diretora-geral do Tribunal de Justiça, com um dos salários mais altos que tinha, só que com 5 meses eu pedi para sair daquele cargo. Meu salário caiu para 5. Com 1 mês depois, meu salário caiu para 3,5, porque eu pedi para sair desse cargo também, que foi no interior, e eu permutei. Então, em 6 meses, meu salário despencou, só que na minha cabeça, eu ia conseguir um outro cargo. E eu fiquei. Ficava alimentando uma alimentando, situação que nem isso existia. Acontece. Exato. Isso vira meio que um vício? Exatamente. Olha só. Pegar empréstimo no banco para servidores públicos ou para as pessoas que são acostumadas, que a maioria, quando ela tem crédito, enquanto ela tiver crédito, ela está buscando empréstimo no banco. E eu costumo dizer o seguinte, que buscar empréstimo consignado, ou CDC, ou qualquer outro tipo, usar o dinheiro do banco, é como um usuário de droga. O usuário de drogas, quando ele dá a primeira tragada lá, que ele está com os amigos ali, ele pensa o seguinte, eu não vou me viciar. Sabe aquele meme da Massa Fera, de uma novela, que dizia assim, sim, eu paro quando eu quiser. Sim. Pronto. É exatamente quando a pessoa costuma emprestar dinheiro de banco, ela tem a sensação de que ela vai parar. Só que ela não tem forças, porque ela só conhece esse caminho. Ela pensa em viajar, ela fala, eu tenho limite ainda no cartão, eu vou passar. Mas isso é forte, Jacira. Isso é forte. É como usuário de droga. E eu digo que o traficante é o banco. Nossa, que forte. O traficante não usa, né? Que forte isso. O traficante é o banco. Só que as pessoas não têm essa consciência. Não tem. Você entrou nisso, eu já vou fazer aqui, já vou emendar em uma pergunta. Qual é a sua visão sobre a educação financeira nas escolas brasileiras? Eu acho que agora colocaram algumas sementinhas, sabe? E isso eu acredito que foi bem depois de Natália Arcuri, do Primo Rico. Nossa, maravilhoso. Sabe? Que essas pessoas, elas vieram para mudar esse cenário no Brasil. Sim. Entende? Então, eu sou muito grata a Natália Arcuri, porque ela começou a disseminar essa educação financeira no Brasil. De forma muito didática, né? De forma muito didática, muito acessível, alegre, não é? Com humor. Sim. Porque o assunto finanças, as pessoas, a maioria acha chato. Pra você ter uma ideia, eu não me sinto à vontade de falar sobre dinheiro com um grupo de amigos. Porque eu tenho receio de passar por arrogante, porque eu estou falando de dinheiro. Você tem esse receio? Tenho, porque é o seguinte, dependendo do grupo que eu estou, eu não falo. Por quê? Porque as pessoas acham um assunto chato. Quem é que gosta de falar sobre dinheiro e investimento? Se eu tiver com pessoas que investem. Porque se eu começar a falar com você, olha, tem aqui um fundo imobiliário e tal,
eu começar a falar com você e você não investe, você vai ter interesse de falar comigo sobre isso? Não. As pessoas não estão preparadas para isso, né? Por quê? Porque não vive isso. Sim. Não vive isso. Algum tempo atrás, eu vi algumas pessoas chegando comigo. Eu quero investir, me ensina a investir. Quero ouvir falar que é bom investir em ações. Quando a pessoa não tem ainda nem reserva financeira. Eu bato muito nessa tecla de que o primeiro investimento que você tem que fazer é da tua reserva. Não tem como. Porque a tua reserva ela tem que substituir aquele cheque especial que você está usando. A reserva da tranquilidade, né? Eu chamo de reserva da tranquilidade. Não, nem reserva de emergência. Isso é um assunto muito novo. Eu vou confessar para você que eu já conversei com você sobre isso. Assim, os livros que eu mais amo ler são livros de finanças, né? E, assim, um livro que me chamou muita atenção e que me fez antenar para tudo isso aí foi a questão O Segredo da Mente Milionária. Uhum. Muito eu achei, maravilhoso. assim, incrível a visão do T. Harv quando ele começa a falar que você tem que colocar dinheiro em várias contas para investimento pessoal, com a conta para emergência, uma conta... Eu comecei a me organizar financeiramente e eu sou muito a favor dessa literatura para todo mundo. As pessoas precisam ler Napoleão Hill, Pai Rico, Pai Pobre, né? Uhum. A gente falou agora sobre a questão do funcionalismo público. Eu já vou botar uma outra aí. A Eterna Corrida dos Ratos. Como que você vê isso para mim? Me conta. Olha, no funcionalismo público. Não, a corrida dos ratos, ela é uma constante, não só no funcionalismo público, né? Mas hoje, pra você ter uma ideia, cerca de 80% dos brasileiros estão endividados. Então, não é só funcionalismo público. Para a pessoa estar endividada, é porque ela está vivendo um padrão de vida acima daquele que a renda dela permite. Ninguém se endivida sem estar com o padrão aqui. Sim. Eu digo o seguinte, que o endividamento ele vem sempre de 4 Ds. Primeiro D é o desemprego. Desemprego. Eu digo que dos 4 Ds eu passei por 3 deles. Desemprego é... O que acontece? E o desemprego ele pode acontecer, inclusive, dentro do serviço público. Quando? Quando a pessoa está ocupando um cargo comissionado. Sim. Ela é efetiva, o salário dela vai até aqui. E no cargo comissionado dá um plus, né? Uma diferença, algo a mais. Aí ela perde esse cargo comissionado aqui, houve um desemprego dentro do serviço público. Só que o que acontece? Se ela não ajustar a mente dela e as despesas dela para essa renda aqui, ela vai entrar nesse endividamento, com certeza. E o desemprego faz com que as pessoas se endividem, mesmo, independente de ser servidor público ou não. Não é? A pessoa perdeu o emprego, ela precisa viver, ela precisa sobreviver. E o que acontece quando ela não tem uma reserva financeira para manter o padrão de vida dela até que ela consiga um novo emprego? Empréstimo. Ela vai fazer empréstimo. Com certeza, se ela tiver crédito, ela vai fazer. Ou provavelmente ela vai ficar usando cartão de crédito até ela não poder pagar. E o que entende? A corrida dos ratos é exatamente o quê? Você recebe o seu salário, você paga as contas, fica sem dinheiro, busca mais aqui, né? Mais dinheiro, trabalha, recebe o seu salário e você fica nisso aqui o tempo inteiro. Você cria isso numa mentalidade constante para você. Você se infiltra nessa atmosfera aí e acha isso normal. Começa a achar normal. Eu já conheci pessoas que usavam um cartão de crédito para pagar o outro. Tinha, tipo, como emitir link de pagamento, alguma coisa assim. Emitia o link do valor, pagava outro cartão, emitia de um, ficava nessa loucura. Alguns bancos, grandes bancos, estão agora impedindo que você pague uma fatura do cartão de crédito com a outra. Só que o brasileiro, ele sempre sabe burlar, ele consegue burlar essa situação. Aí o que ele faz? Ele pega outros aplicativos, aí cadastra o cartão dele nesses aplicativos para pagar, como se fosse um boleto comum. Mas os grandes bancos, ele identifica no sistema quando é uma fatura de cartão de crédito. Ainda bem. Só que existem outros aplicativos, né? Eles vão sempre criando para poder facilitar. Isso é terrível. O que é a corrida dos ratos? A corrida dos ratos é o seguinte, você ganha aqui um valor, na prática, né? Só que se você tiver um aumento na sua renda, ao invés de você se manter nesse padrão de vida que você estava, não. Pensa assim, bem, se eu tive um aumento na minha renda, então agora eu posso trocar de carro. Sim.
Aí a pessoa troca de carro mesmo sem ela necessitar, sem ela precisar. Sem ela poder. Não, sem ela precisar trocar de carro. Mas aí ela já compromete essa diferença. E essa diferença é o que faria ela sair dessa corrida dos ratos. Essa diferença serviria para quê? Para fazer uma reserva, para garantir um futuro, ter um futuro mais tranquilo, não é? Mas o brasileiro não economiza, não é da cultura do brasileiro economizar, Não. nem juntar dinheiro. O negócio é ganhar e gastar mais do que ganha e virar sempre essa bola de neve. E é para isso que a educação financeira tem que acontecer no nosso país, para que de fato a gente consiga respirar. E as crianças que estão agora, elas têm uma vida diferente da nossa. Pelo amor de Deus. Vem cá, o primeiro D é o desemprego. Quais são os outros 3 D? Sim, os outros 3 Ds. O outro D é por conta de doença. Doença. Eu já tive caso, por exemplo, de uma servidora pública, professora da universidade, com títulos de mestrado, doutorado, PhD, mas chegou comigo devendo 750 mil. Nossa. Por quê? Ela, enquanto o marido era vivo, ela vivia um padrão de vida muito, muito bom. Só que o marido teve um problema de câncer e tal, e ela, nesse momento, o crédito que ela tinha, ela passou a usar todo. E eu digo assim, eu usaria também. Porque enquanto a vida, você está tentando, né? E ela levou o marido para o Albert Einstein, gastou muito, fez muito empréstimo, renovou, fez várias renovações. Só para você ter uma ideia, ela levou uma dívida de 30 mil a 210 mil. Renovando. Sim. Renovando. Porque naquele momento ela não sabia que aquela era uma forma errada de fazer. Sim. A maioria das pessoas que chegam, que entram naquela bola de neve de dívidas, elas não têm consciência. Eu costumo dizer o seguinte, que existem 2 valores que fazem com que essas pessoas paguem absurdo de juros para banco. O primeiro deles é a responsabilidade. A pessoa que se endivida, ela tem o valor da responsabilidade e da honestidade. E aí ela pensa assim, eu fiz, eu vou honrar. Não. Aí ela começa a receber ligação do gerente, ela diz, não, eu vou aí resolver. E ela vai, faz acordos a favor do banco, pagando absurdo de juros, com a sensação, com o valor da honestidade. Ela fala, não, eu vou pagar. Por conta da responsabilidade que ela tem, ela vai lá e ela faz acreditando que ela resolveu, entre aspas, aquele problema. Só que ela criou um outro problema. Por que ela faz isso? Porque esse é o caminho que ela conhece. Entendi. Só que eu ensino a pessoa a pagar aquela dívida da forma certa. Por exemplo, essa mentorada, que é uma professora, falou, se você tivesse chegado aqui buscar minha ajuda, é que você não teria transformado em 210 mil essa dívida. Mas está feito, bora ver o que pode fazer. E você consegue reverter um caso como esse, de 210 mil, ela consegue sanar a dívida? Sanar, não. O que a gente faz? Existe estratégia para a pessoa pagar. Essa dívida dela, por exemplo, que era uma dívida que ela pegou, uma dívida do cartão, e o que ela fez? Ela fez um acordo absurdo. Ela ia fazendo acordos. E aí essa dívida chegou aqui em 210 mil. Quando é uma dívida dessa, de cartão de crédito, a gente consegue pagar com desconto, às vezes, de 30% até 70% de desconto. Existe alguma brecha na lei que fala sobre esses acordos que não são legais? Não, não é que fale sobre os acordos. Existe estratégia. Certo. Estratégia. Por que eu digo assim que é uma estratégia? Porque eu sei de coisas que vocês não sabem. Entendi. Sobre este assunto. Dentro do Banco Central, existem a legislação, a norma de direito bancário, ela está dentro do Banco Central. Então, existe resolução que diz como é que funciona o processo, a relação do banco com o Banco Central. E a gente, usando isso, a gente usa essa estratégia para pagar essa dívida. Ok? Certo. Agora, tem outro meio, tem judicial também. O que a gente pode fazer? Um cálculo pericial bancário. E aí pode ser judicialmente. Mas, para você ter uma ideia, esse é um tipo de dívida que a gente consegue pagar de forma administrativa com esse desconto. Entendi. Agora, se o banco entra contra a pessoa, aí já judicialmente, aí você tem que ir, né, se defender naquele processo, naquele momento lá de embargar, nos embargos, apresenta lá excesso à execução, que a gente chama excesso à execução, você demonstra que aquilo que o banco está te cobrando é um absurdo. Como que você vai demonstrar? Com cálculo pericial. Fala, olha, excelência,
o valor correto é esse aqui, não é esse aqui que ele está me cobrando com juros abusivos. E agora você faz isso também, né? Faço, sim, sim. Você advoga também? Sim, sim, agora. sou especialista. Especialista em direito bancário. Aí meu você também sonho. é mentora, não é? Você dá mentorias, palestras, tem um livro. Fala um pouquinho para mim disso aí. Sim, o que acontece? Eu sou mentora financeira já há cerca de 6 anos. Como que eu fui para isso? Você me perguntou. Deixa eu responder. Os 4D, gente? Os 4Ds. E assim, você também começou e não terminou. Como é que você botou todo o seu salário e você fez o quê depois? Como é que você descobriu a saída para isso? Vamos terminar as histórias. Os 2D logo. Eu termino os 2 Ds agora. Primeiro D, desemprego. Segundo é questão de doença. Por quê? Porque as pessoas não se preparam para uma doença, não é? Sim. As pessoas não se preparam para um imprevisto. E isso acontece. Não é só doença, caso de morte na família. Sim. Você precisa ter uma reserva para isso, para esse momento, para enfrentar esse tipo de situação. E como o brasileiro ele não se prepara, é lógico que se acontecer, a pessoa vai ficar super endividada. Ela vai se endividar. Sim. Pode até não ficar super endividada, mas provavelmente vai se endividar. O outro D é o caso de descontrole. Descontrole financeiro. O descontrole, né? A pessoa ela começa a comprar, a fazer dívida, a não registrar, a não ter planejamento. O descontrole é isso. Não tem aquele planejamento. A pessoa ela recebe o salário dela, ela compra, mas ela compra mais. No caso das compras por impulso, que isso é comum, né? Sim. É comum. A pessoa compra e depois ela diz, não, depois eu vejo como eu pago. Depois eu vejo. E aí, quando vê, chega a fatura, ela leva um susto, não é? Quando a pessoa não tem controle, ela não tem como saber o que ela deve. Sim. Aquilo que não é medido não pode ser gerenciado, não pode ser controlado, né? Administrado. Então, descontrole leva a isso também. E o último deles outro D, é divórcio, que eu passei também. Você passou pelo divórcio. Passei pela Foram separação. 3 Ds, né? Você não teve a doença, né? Não teve a doença. Os outros 3... Exatamente. Os outros 3 Ds aconteceram. Pronto. De uma vez, ainda mais. Assim, um atrás do outro, né? O que acontece? O D do divórcio. Eu separei 1 ano antes de entrar no serviço público. E eu busquei o serviço público. Eu falei, não, agora eu vou assumir. Por que eu digo agora eu vou assumir? Porque eu já tinha passado eu passei em 3 concursos públicos. E eu não assumia. Então, eu disse para mim mesma, agora, se eu passar para a senhora do cafezinho, eu vou assumir. Eu precisava assumir, né? Então, eu busquei e aí assumi. Só que acontece, quando a gente separa, tem despesas que elas vão se manter ali. Por exemplo, se você paga um aluguel, a escola do filho, por exemplo, antes eu dividia com o meu marido. E como eu disse, não precisa, vou pagar só. Se você mora alugado, não tem mais ninguém para dividir aquele aluguel com você. Você tem que pagar só. Eu não morava, graças a Deus, tinha minha casa própria. Mas as outras despesas todas, eu tinha que assumir. E eu falo que, para a pessoa que se separa, ela tem que se preparar financeiramente. O casamento não está bom, vai organizando um lado seu aí, uma continha separada, porque você vai precisar quando você separar. E principalmente se tiver filhos. Porque tem despesas que você não vai ter mais aquela pessoa para dividir. A energia de uma casa, quando o marido vai embora, ela muda muito se você tem filhos? O ar-condicionado que você usava com ele vai continuar sendo ligado à noite. Você não tem como ligar só a metade do ar. Você vai gastar a mesma quantidade. E por aí vai. No máximo vai dividir vai diminuir um pouquinho a água, que é ele que não vai tomar banho mais lá. Agora o resto não. O resto você vai continuar tendo aquelas despesas. A gasolina que você gastava antes, você deixava ele em algum lugar, ou ele te deixava, e você ia para lá, para o trabalho. Agora você vai continuar gastando aquela gasolina. Vai continuar tendo aquele transporte. Então, diminui muito pouco quando você separa a tua despesa. Se você tiver que assumir sozinha, o teu gasto vai ser bem maior. Se a receita não aumentar? Exatamente. Pelo contrário, a receita caiu, porque antes eram 2 rendas. Agora é só de uma. Estou falando se a gente não se preparar na hora da separação para, por exemplo, já ir aumentando a receita naquele momento ou fazendo a reserva. Sim, sim. Aí quebra. Mas o que acontece com as mulheres, gente? Nós somos mulheres, a gente sabe disso. Você tem filho.
Como é que é? Não é? Você não assume? É. O cara paga Filha uma da mãe. pensão. Mas aí você falou uma coisa aí pra mim. Você falou, eu disse a ele, eu não quero nada seu. Tome o carro. Teve um pouco aí do temperamento de Jacira, né? Porque se fosse hoje, você mudaria isso. Você falar, não, vamos aqui. Vamos dividir, a gente vai separar, mas as despesas vão ser divididas, ou não? Olha, deixa eu te contar uma coisa. O meu ex-marido, ele é um excelente vendedor. Excelente vendedor. E na época, o que eu passei? A gente toma algumas decisões com base nas experiências que a gente teve na vida. Ele tinha separado de uma mulher e que ele tinha que pagar pensão para a filha. E eu via ela todos os meses se humilhando, pedindo pensão. Era uma humilhação. Eu me sentia no lugar dela humilhada, pedindo pensão dele. E aí eu pensei, eu disse, nossa, eu não quero isso para mim. Eu não vou passar por isso. Você pegou essa dor pra você. Se eu não vou passar por isso. Então, como ele trabalhava com vendas, e eu sempre digo assim, você não tira leite de pedra, né? Eu falei, não vou ficar. Não quero de jeito nenhum passar por isso. Eu faço tudo para não me humilhar. Imagina, não faz parte do meu temperamento. E foi por isso que eu tomei a decisão de abrir mão de pensão. Falar, não precisa pagar. E eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Sabe por quê? Eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer uma conta do que ele tinha dado para os meus filhos. Num mês. Tinha dado mais de 2 salários mínimos. Se eu fosse pedir para ele uma pensão de 1 salário mínimo, seria um absurdo para ele pagar, eu tenho certeza. Agora, como eram os filhos que pediam direto para ele pagava com gosto. Entendi. Então, eu digo que foi a melhor decisão que eu tomei. Por quê? Porque o que os filhos pediam, ele dava. Porque o homem, ele não quer pagar a pensão para a mulher. Mas se o filho pedir... Ele não nega. Ele não nega. Então, se ele for um bom decisão pai. sábia isso aí. Foi, só que eu não sabia disso. Foi Mas sábia foi sem assertiva, saber. foi assertiva. Foi sábia sem Foi. saber. Eu tenho uma questão. A gente está discutindo todos esses pontos e eles claramente são um problema estrutural assim da educação financeira do brasileiro desde muito pequeno, coisa que a gente não vê nos Estados Unidos. Por exemplo, é muito comum nos Estados Unidos as crianças nascem e os pais já estão juntando dinheiro para a faculdade. Né? Então, tá ali a vida inteira juntando dinheiro para o menino. Quando fizer 18 anos, já sai de casa. Com 18 anos, fica aqui até eles ganham 40. 2 presentes. A poupança que foi construída e um pé na bunda. Isso. Vai e te vira. Aí aqui não, o povo fica de se deixar até 40 anos dentro de casa, né? Não, se deixar, morre, né, dentro de casa. Aí uma coisa que eu quero questionar, assim, na sua visão, hoje, como mãe e também como avó, né? E que eu também tenho um filho pequeno, como é que a gente pode... como é que a gente pode... Não vai ficar famoso, viu? Igor vai pedir os direitos aqui, os royalties. É coisa linda, tifofó. Escuta, como é que a gente pode educar nossas crianças desde muito pequenos, assim, tipo, com uma linguagem muito didática, de forma muito prática, educar eles a não serem gastadores, né? Principalmente quando os pais não tiveram essa base, né? Quando os pais não tiveram essa base, quando os pais não sentem essa necessidade, ou quando já chega, papai, quero esse brinquedo, pegue. Quero não sei quanto, pegue. Tudo, quero, pronto. E principalmente quando tem a diferença entre os dois... Quando são pais separados, que tem a diferença entre os dois na mentalidade. Como é que a gente lida com isso? Mudando você. Porque os filhos, eles são a cópia do que você faz. Boa. Você não muda seu filho pela fala, pelo que você diz. Os filhos, eles vão copiar. As suas crenças financeiras serão as crenças dos seus filhos. Se ele vê você com escassez, você falando que é difícil ganhar dinheiro, se ele ouvir frases como, você está pensando que dinheiro dá em árvore? É isso que ele vai entender sobre dinheiro. Não é sobre o que você quer que ele seja educado. A escola pode até passar o mínimo da educação financeira. Agora, o que vai ficar no inconsciente dele, gravado no subconsciente, é o que você passar para ele, principalmente na primeira fase da infância. Porque as pessoas lidam com dinheiro hoje. O adulto, a adulta que você é, a que eu sou, ela foi construída até 7 anos de idade.
Então, tudo aquilo que você viu, ouviu, experienciou sobre dinheiro, o que você via do seu pai, como ele lidava de forma inconsciente. Se você, no inconsciente, entendeu que dinheiro é ruim, que dinheiro causa problema, que é difícil ganhar dinheiro, é isso que está lá. Você pode até querer conscientemente mudar alguma coisa. Por que você sabe que você precisa fazer e não faz? Porque quem conduz você é o teu subconsciente. É o que eu chamo de sabotadores mentais. São os nossos sabotadores mentais que foram criados desde lá da infância. Se na infância você foi educada, se a sua mãe ficava falando para você assim, olha, Silvia, você tem que dar seu brinquedinho para sua irmã. Seu primo, vem aí. Você tem que dar a sua cama, viu? Você dorme no chão. Quem nunca, né? Silvia, se eu tive para cá esse final de semana, você pega o melhor para ele, o melhor lençol, melhor cama, melhor isso, melhor roupa, melhor louça. É como se no teu inconsciente estivesse dizendo assim, não, Silvia, quem merece o melhor é a outra pessoa e não você. Aí você cresce prestativa demais, colocando a necessidade das outras pessoas à frente da sua, e você vai acreditar que você tem que gastar o seu dinheiro com outras pessoas para agradar essas pessoas. E gastar até mais do que pode. É o que acontece, às vezes, com as pessoas que emprestam o seu cartão de crédito, que emprestam o nome. É comum chegar pessoas comigo que fizeram dívidas. Não fui eu, eu emprestei para minha irmã, que ela estava precisando, agora não tem condição de pagar, e eu vou ter que pagar. Isso é um sabotador mental, tá? Que está lá. Ela se autossabota financeiramente, por quê? Porque disseram para ela na primeira infância que ela tinha que ser a boazinha. É aquela que não sabe dizer não. E eu ensino para as minhas mentoradas que chegam, quando eu vejo que a pessoa é muito prestativa, vamos lá, vamos aprender a dizer não, bora treinar. Aí eu pergunto, se você disser não para essa pessoa será que vai deixar de amar você mesmo? Se a pessoa deixar de amar você, deixar de gostar de você, será que... Você está perdendo? Ela gostava realmente de você ou ela gosta daquilo que você faz por ela? Do que você oferece, né? Exatamente. Então, você só vai mudar, você só vai interromper um ciclo de dívidas se você, como adulta, resolver tomar a decisão e mudar hoje. Porque o seu filho, ele está vendo a forma como você lida com o dinheiro. Não é consciente. Entramos num ponto que eu queria muito entrar. Já sabe, né? O que é que eu vou falar? Não sabe. Ela estava falando sobre o que a gente aprende desde de muito pequeno, que fica gravado no nosso subconsciente. E Jacira me indicou um livro. E, gente, esse livro, sério, foi um dos livros, assim, que eu ainda não terminei. Eu tô na metade, porque eu escuto ele com tanta atenção, assim, e tem transformado a maneira como eu lido com as situações da minha vida e como eu lido com... Enfim. Gente, o nome do livro é O Poder do Subconsciente. Jacira me indicou esse livro quando ela foi lá para Natal, pra gente fazer a reunião lá da comunidade de mulheres, né? Que, inclusive, falamos sobre finanças também, falamos muito sobre isso e eu escuto... Era assim, você viu que eu tô aqui o tempo inteiro, só assim, ó. Quando eu tô perto dela, eu não consigo nem perguntar. Eu nem raciocino, eu só escuto ela falar, porque é um negócio assim que adoro ouvir. E esse livro, né? Ele fala do poder que a gente tem de controlar o nosso subconsciente e não deixar que ele controle a gente. Né? Que como a gente tem tanta capacidade de mudar as crenças que a gente adquiriu quando era criança, por novas crenças hoje, né? Simplesmente dando uma ordem. E eu fico assim... Esse livro eu ainda não li, mas assim, isso que você está falando assim, é muito sério, porque você vê que é uma questão que é educacional, desde criança, que a gente vai colocando na cabeça da criança aquilo ali, e de fato faz muito sentido. Eu lembro você falando, eu recordo de várias falas da minha mãe. Não vai dar o dinheiro, não vai dar, vai acabar. Então ela causava sem saber,
claro, sem saber, ela causava um terrorismo na gente. Então, a gente ficava com medo de ele acabar. E hoje, mesmo depois de adulta, eu vejo que, às vezes, eu ganho, eu fico, não vai dar. Aí eu lembro que é uma coisa da minha infância. Eu li um livro muito legal, que é Psicologia Financeira. Você já deve ter lido esse livro. Esse livro, assim, eu achei ele sensacional. Ele me ensinou muito. O da Ariely? Sim, eu achei assim... Ele é maravilhoso. É maravilhoso, né? E assim, essa questão de crenças em relação ao dinheiro, de mudar o mindset, isso é muito importante. E aí eu queria também que você falasse, assim, para mim, como que... mesmo sabendo de tudo isso, como foi a criação que você deu aos seus filhos em relação ao dinheiro? Por conta do superendividamento, você imagina. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o que vai ficar Até os 7 anos. no inconsciente, a primeira infância, ela é fundamental para você construir um adulto. Nossa. E, infelizmente, no período que eles tinham... nesse período da primeira infância, foi um período que eu e meu ex-marido, a gente trabalhava com joias. Nós éramos empreendedores. Certo. Nós ganhamos muito dinheiro. Eu até brinco, né, que na época eu dizia o seguinte, que eu achava que eu era rica e meu ex-marido, ele tinha certeza. Porque a gente vendia joia, então a gente colocava 300% de lucro em cima. Margem. E lembra que eu falei que ele é um excelente vendedor? Sim. Um excelente gastador. Agora, um excelente gastador. Então, ele vendia, só que eu era que administrava. Então, eu ficava louca, porque ele mentia para mim. Eu ia dizer, ele me enganava, mas ele mentia para mim. A gente fez algumas amizades lá, que ele fez amizade com pessoas ricas mesmo em Belém. A gente morava em Belém. E as pessoas ricas, elas gastam muito dinheiro, não é? Você faz parte do meio, lógico. Padrão de vida. Só que eles tinham muito dinheiro para gastar. Já o meu ex-marido e eu, a gente não tinha muito dinheiro para gastar. Mas achava que tinha. Gastava o que tinha. Achava que tinha. Achava que tinha, assim. Só que o que acontece? Esse pessoal, eles criavam cavalos. Então, a gente passou a conviver com pessoas que tinham aras, que criavam cavalos. Nós chegamos a ter uma pista de vaquejada. Eu corria em vaquejada, batia esteira pro meu ex-marido. Não, imagino. Era. Gente, essa Para mulher tudo pra essa Tenho informação. fotos, tenho Gente, print. Correndo Tenho vaquejada. fotos, tenho prints, tenho como provar. Então, Gente, eu não passada consigo em imaginar Cristo. isso. Sim, nós tínhamos uma pista de vaquejada num sítio em Belém, que nós construímos. E este sítio, ele era o nosso lazer. Só que era um lugar que a gente só enfiava dinheiro. Para quem compra sítio e chácara, é isso, né? Enfiava dinheiro. Só que a gente começou a comprar cavalo. Nós chegamos a ter 16 cavalos, quarto de milha. Era de raça mesmo. E a gente ia para leilões, gente. Lembra que eu falei que eu achava que era rica? Mas eu tô a gente ia para achando que leilões. vocês eram ricos mesmo. Você tem 16 cavalos. Sim. Tem de um raça. cavalo em 2000... Só para você ter uma ideia, no ano de 1995... Nós fomos com um leilão e esse cavalo custou R$12 mil. Em 95, faz as contas. Gente, era muito Parcelamos não dinheiro. sei quantas vezes, R$12 mil no cavalo. Aí a gente quebrou, fomos para Macapá em 96. Eu mandei dar milho e capim pro cavalo. O cavalo teve uma crise lá e o cavalo morreu em 3 horas. Perdemos o cavalo. R$12 mil por causa do 12 mil reais. Porque eu fiz as contas, eu era essa mulher das contas. Eu disse, olha, a gente paga tanto de ração por mês para esses cavalos. A gente já chegou a levar para Macapá 5 cavalos, se eu não me engano. Eu fazia as contas e falava, dá para pagar a parcela de um carro, isso aqui que gasta com ração. Vamos substituir por milho e capim. Matou o cavalo. Matou o cavalo. Podia ter vendido o cavalo, era mais fácil. Aí, Pai amado. voltando à história. Aí, lembra que eu falei que ele mentia para mim, ele enganava? Sim. Sim. Do nada aparecia um cavalo lá no Aras, lá no sítio. Eu perguntava para ele, esse cavalo aqui, o que é esse cavalo? De onde é? De quem foi? Não, esse cavalo aqui, ele tinha um amigo chamado Carlos André. Dizia, não, esse cavalo é o Carlos André, ele pediu para deixar aqui e tal, tal. Aí passou uns dias lá, o Carlos André foi fazer uma visita, eu falei, e aí, quanto que custou aquele cavalo? O Carlos André virou e disse, que cavalo? Eita. Aí eu só olhei assim, né, para ele. Ou seja, o cavalo não era o Carlos André, era dele. Ele fazia rolo, pegava cavalo e dava joia para pagar o cavalo. Gente. Então foi assim que a gente quebrou. Só que a joia não estava vendida. A joia não estava paga. A joia não estava paga.
Vocês compraram, não pagaram a joia e mesmo assim ele já negociava a joia. Ele negociava, e assim, essa é a fórmula para você quebrar. Entendi. Pra vocês saberem, não Para você façam. saber. Isso aqui não é faça um manual isso. do que não fazer, tá? Manual do que não fazer. É. Tirar de um negócio para gastar com lazer que você não pode. Foi assim que a gente quebrou. Para ser bem sincera. Entendi. Então, foi assim, quando eu falei que eu era enganada nesse sentido. Porque ele trocava e eu não sabia. E eu ficava louca. Voltando à história da educação dos meninos. Quem fazia as contas era eu, quem fazia os controles era eu, quem pagava as fábricas era eu. Então, os cheques iam entrando e eu ia ficando enlouquecida. Porque não tinha dinheiro. Então, a gente discutia sobre dinheiro na frente dos meninos. Eu não tinha a menor noção. E aí, quando você falando agora da tua mãe, as falas que ela tinha, que você se lembra até hoje, Isso. eu quero te dizer que quando a gente é pai e mãe, a gente não tem consciência, a gente acha que está fazendo o melhor para o filho. Sim, eu tenho certeza Então, disso. na época, eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo, muito menos o meu ex-marido. Hoje eu tenho noção, hoje não, de uns anos para cá, que eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, sobre neurociência, sobre outras coisas, sabe? Eu fui para essa área, eu digo que hoje eu faço uma pós em neurociência, na PUC, no Paraná, porque eu entendo que eu tenho que saber como é que funciona, como é que eu conduzo essas pessoas, eu tenho que entender como é que funciona a mente das pessoas, sabe? Então, na época, eu não tinha noção. Então, a gente brigava na frente deles, sabe, por conta de dinheiro. Horrores, eram brigas absurdas. E o que ficou na mente deles? É o que eu falo hoje ou O que ficou, né? Até os 7 anos. o que eles ficou- viram? O que Mas eles viram? Não tem como mudar esse mindset deles? Só se a própria pessoa tiver consciência daquilo. E eu costumo falar às vezes para eles: olha, fulano, você percebe que isso que você está fazendo é como se você estivesse honrando o seu pai. O que é honrar o pai? Com as mesmas atitudes, mesmo comportamento, o mesmo hábito. Você pode honrar o seu pai e a sua mãe, aceitando, entendendo e dizendo: ok, isso aqui era seu, isso eu não quero para mim. Não é só o consciente, é trabalhar, entender como é que você muda as tuas crenças. Para isso, você tem que identificar quais são as crenças. Para você Quebrar ter os uma padrões, ideia, né? existem cerca de 70 crenças financeiras catalogadas. 70? É. Nossa. Cerca de 70 crenças catalogadas. Eu digo que os servidores públicos têm as crenças próprias. Né? Tem frases que o servidor público diz que é só dele. Por exemplo, se perguntar para um servidor público: o que você é? Ele diz: sou servidor público. Quando ele traz essa frase para a identidade dele, isso impede dele dizer: eu sou servidor público e advogada. Eu sou servidor público e professora. Sou servidor público e engenheiro. Ou seja, eu posso ter outra renda. Só que a maioria não. Ela absorve aquilo por conta do meio e se conforma e acredita que ele tem que trabalhar ali até a aposentadoria. Sim. Aquilo. Outra que tem: meu salário está garantido. Não E tem tá. estabilidade, né? Nunca. Eu tenho estabilidade. Não tem. Não tem. O salário dele vai só diminuindo. Não acompanha a inflação. O Estado parar de pagar, perdeu, né? Não é nem que parar, é o reajuste salarial dos servidores públicos. Eles são defasados há muitos anos. Quem entrou há 15, 20 anos de serviço público, o salário de quando ele entrou, o poder aquisitivo hoje é muito menor. É muito menor. Não vou te dizer em termos de percentual, acho que não fiz esse cálculo ainda. Mas não acompanha a inflação. A inflação de 10% ao ano, e o servidor público tem um reajuste de 2%. Tem uma vez um reajuste que veio no meu salário, que eu ri. Todo mundo brigando lá no grupo. Cara, por que não veio reajuste, não sei o que, não sei o que. E quando veio o reajuste, veio R$240. Disse: meu Deus, R$240, sinceramente, não paga a unha de gel que a gente faz por mês. Verdade. E aí o povo fica brigando. Só que ele, naquela expectativa, ele já gasta por conta. E às vezes mais do que esse reajuste. Verdade. Entende? Então, são mais de 70 crenças financeiras catalogadas. Você tem que identificar o que é, se eu tenho, essa eu tenho. Faça um trabalho na mentoria. Tem um encontro lá só sobre as crenças. Aí tem um dever de casa que eu chamo de dever de casa da terceira série. O que é o dever de casa da terceira série? Identificou a crença. Por exemplo, a pessoa fala: é difícil ficar rico hoje em dia. Isso já é uma crença. De 0 a 10, quanto isso é verdade para ti? Difícil ficar rico? É difícil ficar rico hoje em dia? De 0 a 10? Não, sem pensar muito. 7.
Ou seja, realmente é difícil para ti. Pra mim vai um 2 aí. Vai um 2. Você falou não pensar muito, eu fui da lata, 7. Então, é muito difícil pra você É muito ficar difícil rico. para você ficar rico hoje em dia. Mas não é de 0 a 10? Quanto isso é verdade para você? Ah, tá. Então, Não, ela foi pro consciente agora. Pensei ao contrário, entendeu? Então eu dei uma nota mais assim. Enfim. Já foi, minha resposta. Vou te dar um exemplo. Se a pessoa dá uma nota alta para essa crença, quer dizer, ela quer dizer, realmente eu concordo. É difícil. Um 7 A pessoa está dizendo, não, é difícil ficar rico hoje em dia. O que você tem que fazer? Você tem que contestar a crença. Por quê? Vai lá. Vai pro grupo, pro Google. Quantos milionários no Brasil nos últimos anos? Aí você vê lá, 211 mil. Pesquisa no Google aí. 200, não sei quantas mil pessoas ficaram milionárias no ano de 2023. Aí você pensa, então não é difícil ficar rico. Então não é difícil ficar milionário. Na verdade, hoje nunca foi tão fácil ficar milionário. É o que eu venho para contestar época, a crença. Você tem que dizer para argumentar com você mesmo. Com você mesmo, questionar aquilo e falar, não, realmente, hoje as pessoas estão ficando milionárias muito mais rápido do que há 10 anos atrás. É muito mais fácil. A quantidade de informação e acesso e possibilidade de escala é muito mais alta do que Principalmente com digital agora. Pronto, é o que eu falo. Então, e assim, Jacira, você só dá essa mentoria para as pessoas que são funcionários públicos. Se uma pessoa te procurar e quiser, outra pessoa, se não for funcionário público, você não dá mentoria? Não, eu dou mentoria sim. Por exemplo, já tive mentorados advogados, médicos. A pessoa que está usando o dinheiro do banco, gente, está pagando juros para o banco, ela precisa de ajuda. Agora, a primeira coisa, ela tem que decidir realmente e ter humildade de reconhecer que ela vem fazendo aquilo que não dá certo e falar, opa, eu preciso de ajuda. Que é a parte mais difícil da pessoa, acreditar que ela precisa de ajuda, reconhecer. Porque como o ser humano, ele conhece, geralmente, um caminho, ele vai sempre naquele mesmo caminho. Vou te dar um exemplo. O que nosso cérebro faz? O nosso cérebro, ele faz tudo para você não gastar energia. O que é isso? Não gastar energia? Para você não pensar muito. De inércia. Não, para você não pensar muito. Não ter que escolher, não ter que decidir. Vou dar um exemplo. Um exemplo até que aconteceu lá em Natal. Quando você vai para algum lugar, vai para um evento, por exemplo. Um evento que eu fui, eram 3 dias. A primeira vez que eu fui, eu procurei o estacionamento. Aí eu estacionei meu carro lá. Tá? Passando do evento. No segundo dia, o que você acha que eu fiz? Foi de Uber. No segundo dia, eu procurei o estacionamento mais ou menos perto de onde eu estacionei. A minha mente faz assim, não, vai para aquele lugar que você conseguiu lá. Aí você vai. No terceiro dia, eu já fui para o mesmo lugar. Porque tendo vaga mais perto. Se você pede no Uber não, se você pede, por exemplo, no iFood, comida, você costuma pedir sempre dos mesmos lugares. Até os pratos, a gente não quer pensar muito. Se tu vai no restaurante, tu costuma pedir o mesmo prato. Assistir os mesmos filmes, ouvir as mesmas músicas. Exatamente. Por quê? Às vezes até nem querer levantar, sair para treinar, porque tá ali confortável, fica aqui. Tá pronto, cama, porque o cérebro, ele faz isso para você não gastar energia. É verdade. E aí, o que acontece? Por que as pessoas não costumam... para ela mudar o resultado dela, ela vai ter que trazer a consciência e falar, opa, eu estou fazendo isso sempre do mesmo jeito, eu preciso de ajuda. Só tem primeiro reconhecer. Só que o que as pessoas fazem? Elas deixam doer muito. Quando ela está ali no fundo do poço, a maioria vem, me procura, a mensagem é, não, estou no fundo do poço, preciso da tua ajuda. Não deixa chegar no fundo do poço, gente. Se você está usando o dinheiro do banco emprestado, você está pagando juros para o banco, isso quer dizer que o dinheiro que você paga para o banco, os juros, é como se você estivesse rasgando. Você trabalha para ganhar, mas você está dando para outra pessoa. Você não está valorizando. Para você viver bem, para você usufruir, realizar os seus sonhos, você tem que valorizar cada centavo. E não é mesquinharia, não. Isso está na Bíblia. Seja fiel ao pouco, que você será no muito. Sim. Seja justo no pouco, que você será justo no muito. E as pessoas não valorizam os R$6 que sai da conta, os 19, os 50 que ela paga de tarifa, de pacote de serviço, e assim vai aumentando. Verdade. O banco vai tirando da conta dela e ela não valoriza. Aí você me perguntou se eu atendo outras pessoas. Já tive mentorados, advogados, médicos.
pessoas que me buscaram. Por exemplo, o médico. O que o médico faz, gente? Você falou agora da corrida dos ratos, eu lembrei dos médicos. O médico, ele sofre uma pressão social muito grande, né? Por conta da profissão dele, que é como se dissesse, bem, agora você é médico, agora você tem que estar num carro muito bom, você tem que viver... Roupas boas. Roupas boas, você tem que viver num local, num condomínio muito bom. Então, essa pressão faz com que ele se endivide muito rápido. O que o médico faz? Eu costumo dizer que a unidade monetária do médico é o plantão. É mesmo. Ele primeiro faz a dívida, aí depois ele pensa quantos plantões vou ter que fazer para pagar. Aí cria um burnout. Burnout, não tem qualidade de vida, a maioria ganha muito bem, tem 2, 3 empregos. Vira meio que uma bola de neve isso. Fazendo muito plantão, sem qualidade de vida. Por quê? Porque é trocando de carro, é o melhor condomínio. Não tem nada de errado você ter um carro muito bom. Agora, você tem que entender que você tem que botar na balança do que se é importante para você não ter tempo com a sua família, você deixar os seus filhos aí crescendo sem ter a tua companhia, sem você acompanhar, né, o crescimento dessa criança. Vou te falar o caso de uma médica que eu tive, que ela tem 3 empregos. Um aqui, outro em Natal e outro em Petrolina. Mas tem uma filha de 3 anos. Longe. É o pai do Cris. 3 empregos. E uma filha de 3 anos. Nossa. E ela sofre, por quê? Porque tem que ficar longe da filha. Gente. Então, é escolha. Só que é o seguinte, lembra que eu falei? A primeira pessoa tem que ter consciência, humildade, pedir ajuda, tomar a decisão de realmente... coração e treinado, buscar, né? olha, não, eu acho que isso aqui não é legal. Eu posso fazer de outra forma. E tem como fazer de outra forma, sem você ter que ficar com empréstimo no contra-cheque. Por que hoje eu ajudo essas pessoas? Porque eu encontrei esse caminho. Eu cheguei, quando o banco ficava com o meu salário, chegou a ficar com 100% do meu salário, eu cheguei a prestar dinheiro da minha mãe para comer, gente. Concursada analista do Tribunal de Justiça do Amapá. Nossa. Era vergonhoso para mim. Demais. Mas como que você saiu desse fundo aí, de quase o fundo do poço? Inicialmente, minha vantagem é que eu sempre empreendi. A minha vantagem é que eu sempre vendi alguma coisa por fora. Eu nunca me conformei. Então, do meu salário eu não conseguia, mas eu sempre estava vendendo alguma coisa, eu sempre estava fazendo alguma coisa paralelamente. Certo. Tá? Não vou mentir. Aí, só que eu resolvi brigar. Como eu sou advogada, o que eu fazia? Eu entrava com ação contra banco. Só que não é este o caminho. Eu vim descobrir, o ideal é que você tente resolver primeiro administrativamente. O judiciário tem que ser, é a última opção. É para você buscar aquilo que você não conseguiu administrativamente. Só que eu não buscava administrativamente. Então, eu comecei a entrar com ação contra banco. Cheguei a conseguir ganhar algumas, consegui indenização do banco. Então, aí eu fui saindo disso. E depois eu fui buscando conhecimento, né? Parando de fazer empréstimo consignado. O último consignado que eu fiz foi em janeiro de 2017. Você tem uma ideia. Terminei de pagar em janeiro de 2021. Então, eu saí Recente. Eu saí, mas foi bem consciente, na verdade. Porque o que acontece? Nem todo empréstimo é ruim, tá? Porque existe o empréstimo bom e o ruim. Vou te dar uma ideia. Quando eu comecei a sair desse lugar, eu comecei a fazer empréstimos para construir. O que eu fiz? Comecei a construir para alugar. Tanto que eu tenho aluguéis, né? No lado dos meus imóveis. Eu pensava, vou fazer esse empréstimo, vou construir aqui, vou fazer um apartamento, eu alugo. O aluguel paga o empréstimo. Então, este é um empréstimo bom. Sim, mas isso aí é uma dívida boa. É um investimento isso aí, né? Na verdade. É um investimento. A diferença, o que as pessoas fazem de errado quando elas fazem empréstimo no banco? Porque ela faz empréstimo para pagar despesa de consumo, despesa no cartão de crédito que ela não sabe nem por onde foi. Quando a mentorada chega comigo, que ela diz, olha, eu tenho uma dívida aqui de 47 mil, 80 mil de cartão de crédito. Eu falo, ok, você comprou um carro? O que você comprou daqui? Não comprei o carro. Tem gente que chega devendo uma dívida de 290 mil no banco. Você fala assim, você financiou o imóvel? Você comprou uma casa? Você comprou um carro? Não comprei nada. Para que foi isso aqui? Não sei, para pagar cartão de crédito. Então, essa dívida ela é ruim. Por quê? Porque é uma dívida de consumo, de despesa. Sim. Consumo mensal, que ela não sabe nem para o que foi. Sim. Então, isso é ruim.
Então, a dívida, por exemplo, de 2017, para que foi? Para comprar um carro para o meu filho, que fazia faculdade aqui, em João Pessoa. Certo. E aí, metade do meu salário vinha para ele e eu pensei, preciso fazer esse menino ter uma renda. Aí, ele falou, posso rodar de Uber. Falei, vai lá, vê quanto é para alugar o carro. Foi lá para olhar. Aí tinha que pagar, na época, parece que 1.500 pelo aluguel. Eu disse, não, vou fazer o seguinte, vou comprar um carro para ti, você roda de Uber e você me dá o valor para eu pagar a prestação desse carro. Quantas vezes ele pagou a prestação? Nenhuma. Nenhuma. Mas tudo bem. Eu lembro que era 784 que eu pagava. Mas eu comprei um carro. Com esse consignado, não foi para pagar uma despesa de cartão de crédito. Sim, sim. Ficou como investimento o carro para você, no caso. Para mim era porque ele rodava de Uber. Sim. Ele tinha uma renda que fez com que eu diminuísse. Certo. Então, não foi uma dívida ruim. Sim, sim, entendi. Entende? Foi um investimento. Jacira, entendi. Deixa eu abordar aqui um outro tema, que é o teu livro. Fala um pouco sobre o seu livro pra gente. O que foi meu livro? Um sonho. Um sonho realizado. Um sonho realizado, que ele foi construído lá em 2019. 2019, eu fiz um quadro de sonhos. Fiz um quadro de sonhos. E eu geralmente falo isso para os meus mentorados, eu faço um lançamento todos os meses, e sábado agora eu fiz um. E que eu digo o seguinte, que a primeira coisa para você conseguir realizar qualquer sonho na tua vida, você vai ter que visualizar. Ou você vai ter que mentalizar isso. Porque aonde a tua mente vai, onde a tua mente for, você vai alcançar. E eu fiz um quadro de sonho em 2019. E lá tinha eu palestrando. Lá tinha eu morando em João Pessoa. Eu peguei uma foto de uma mulher correndo na praia. A foto de um visual de uma varanda, de uma sacada, eu morando. Lá tinha a foto de um curso online. E a foto de eu dando autógrafo do meu livro. E tinha mais uma foto. Eu brinco que, nesse quadro de sonho, só uma coisa eu não realizei, o resto tudinho. Qual foi? Eu vou te dizer o que eu realizei. Esses que eu falei. Ela vai realizar esse ano. Você não quer falar para não jogar isso Tá pro no universo. plano, querido. Tá no plano. Não, já tá jogado. Já eu está não tinha. realizando. Já está realizando. Eu não tinha nenhum curso. Público com dinheiro, né? Eu digo que eu não tinha nenhum curso naquela época. Mas aí eu fiz vários. Tem vários cursos, em várias plataformas. Palestrando, já palestrei. Fiz várias palestras, né? Inclusive, o livro eu lancei lá na plataforma internacional do Pablo Marçal, a Família. E lá eu palestrei. O livro foi um sonho que ele começou lá nesse quadro de sonhos, em 2019. Falar, eu vou escrever um livro. E eu escrevi esse livro. Lá tem algumas histórias de algumas mentoradas, mas tem principalmente o meu método que eu aplico. Que é o ROI? Método ROI. Sim. Primeira parte fala sobre relacionamento com dinheiro. Lá é onde eu mostro para a pessoa. Lá tem um passo a passo. Lógico, o livro, eu digo o seguinte, qualquer livro, ele não vai vai fazer você mudar. Se mudasse, bastaria a gente ler um livro que a gente teria um resultado grande na vida. Não é assim. Mas, se você implementar o que está nesse livro, eu garanto para você que você já vai ter uma mudança grande. Porque lá você vai entender. Quando você descobre os seus valores, você sabendo quais são os seus valores, você já consegue escolher no que gastar o seu dinheiro, porque você vai ficar mais feliz. Então, não é só para servidor público esse livro, né? Não. Apesar de o título ser com o dinheiro, é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E onde a gente encontra esse livro hoje? Tem na Amazon, ou você pode entrar tem na minha bio, no meu Instagram, @jaciragomes.financas. Aí tem lá, você clica, pode comprar o livro pelo meu Instagram. Ou pela Amazon. Vamos comprar esse livro, não é possível, hein, gente? Eu quero vender pelo menos uns 50 livros desse hoje. Eu fui muito... A frequência foi baixa. Minha meta... 500 livros. O Roy. Gente, olha só. Que interessante isso aí. Tudo que a gente conversou é muito focado na parte das nossas crenças, né? E na conversa eu estava lembrando aqui de várias... Pegou dinheiro, lava a mão, que dinheiro é sujo. Você acha que dinheiro dá em árvore? Essas coisas. Me lembrei de várias que eu escutei quando eu era criança.
E que depois que eu comecei a estudar e a ler todos esses livros, como também O Segredo da Mente Milionária, que é um livro excelente, assim, fantástico, para ser o primeiro. Primeiro, para abertura. Ele é bem básico. Eu acho que é para começar, ele é Ele ótimo. é uma literatura muito didática, assim, muito tranquila de ler e até gostosa a leitura de ler boa. também. Uma leitura bem gostosa de ler. Uma leitura gostosa foi ótimo. Mas é gostosa mesmo. Mas o que eu tava pensando é que eu só consegui realmente começar a transformar a mentalidade quando a gente identifica. O primeiro passo é identificar o padrão, para poder quebrar o padrão. Então, antes da gente identificar, a gente não consegue quebrar o padrão. Não consegue pedir ajuda. E identificar o padrão precisa de um nível de conhecimento, assim, de busca, que é absurdo, pô. É absurdo. Então, por isso que muita gente morre sem quebrar o padrão. Sem saber. Eu vou dar uma dica aqui, aproveitar essa fala da Silvia aí. Gente, eu acho que tudo hoje, eu sempre bato nessa tecla. Se relacione com pessoas que te levem sempre para um nível mais alto que o seu. Você falando assim, eu não falo de finanças com minhas amigas porque eu pensei, nossa, eu queria tanto poder sair com você e falar só de finanças. Então, aprender, porque eu acho que a gente veio para isso, para aprender, para trocar a experiência. E isso é massa demais, Jacira. Eu acredito muito assim que a questão da ambiência mesmo que fala, né? Quando a gente aprende a sentar em mesas e que tem pessoas melhores, seja o mais burro da mesa. Seja o mais entendeu? burro da mesa. Aquela história que meio que aprender bastante. Clichê, meio que, mas que é verdade. Ande com águias, entendeu? Veja com quem você se relaciona, nas mesas que você senta, os lugares que você frequenta, com quem você se relaciona. Isso é muito importante. E hoje eu vejo assim, é engraçado como aí a gente vai para aquele negócio de jornada de herói, é uma linguagem arquetípica. Como que a gente muda esses padrões? Eu digo por mim, né? Depois que eu comecei a introduzir a leitura na minha vida, eu comecei o primeiro livro que, de fato, assim, teve esse desbloqueio para mim. Nem foi um livro que diretamente está na linguagem financeira, que é do Nissan Taleb, que é Antifrágil. Foi o primeiro livro, assim, que eu disse, putz, como assim? E aquele livro, assim, eu digo que ele foi um divisor de águas na minha vida. Depois veio toda a obra do Napoleão Hill, desde Quem Pensa Enriquece até Mais Esperto que o Diabo. E assim, foi uma sequência de livros que eu comecei a ler e a mudar, de fato, esse mindset. E eu comecei a entender. E eu pensava, gente, se eu tivesse lido esses livros lá atrás... Porque eu também tenho uma história de que eu quebrei uma empresa, né? E isso, para mim, trouxe, assim... como é que eu vou falar? Gatilhos, ainda hoje que eu olho assim, eu sei que eu preciso ainda aprender e ressignificar muita coisa. Então, hoje eu penso, se eu tivesse lido esses livros naquela época, quantas coisas, se eu tivesse andado com pessoas que hoje eu ando, né? Mas tudo também acredito que é fase, é cíclico, a gente tem que passar. Mas você também encara dessa forma? Eu vou te falar uma coisa que eu espero que te ajude. Eu espero que te ajude a olhar o fato de você ter quebrado uma empresa para você olhar de outra forma. Sim. Eu já li vários livros, também amo ler, né? Você sabe disso. Mas eu li, não lembro agora em que livro, mas nos Estados Unidos, os melhores executivos, eles são escolhidos assim, ó. Eles têm que ter quebrado pelo menos 3 empresas. Geralmente, os grandes executivos. Sim. Eles têm que ter quebrado 3 empresas. Você só quebrou uma? Não. Por quê? Porque é o seguinte, a pessoa que quebra uma empresa, ela já sabe o que quebra aquela empresa. O que não fazer. O que não fazer. Eu quebrei 2. Na verdade, foi a pandemia, Eu quebrei 2. Aliás, eu digo que eu quebrei já 3 vezes. Eu quebrei como empreendedora lá atrás, de joia. Na verdade, era uma empreendedora, mas era uma empresa. Quebrei. Abri uma loja de material de construção. Nós fizemos a mesma coisa, eu e meu marido. Quebramos de novo, que nós tiramos do negócio para colocar no outro. E eu, como servidora pública, quebrei também. Sim. Então, você acha que eu não aprendi? Meu resultado hoje mostra que eu aprendi. Não. Eu aprendi como quebrar, como você ir para o fundo do poço. Então, eu estava vendo também... isso é aprendizado. Você tem que ter orgulho da sua história. Não, sim. Hoje, depois de tudo que eu falei para você, de fato eu tenho... Sabe o que me ajudou muito? Uma vez eu escutei um podcast do Paulo Vieira, ele falando assim, que começou a, de fato,
como é que eu vou falar? A vida dele começou a dar certo depois dos 40, que ele tinha quebrado pelo menos 3 vezes. Olha aí. Ele falou, quebrei umas 3 vezes pra minha vida começar a decolar. Aí ele falou, aí aquilo trouxe pra mim uma esperança, sabe? Assim, na hora eu falei, nossa. E aí ele falou, foi depois de 40, ele contando. E eu vejo que, de fato, né? Eu estava até conversando com um cliente nosso, eu e o Igor, ficamos até às 2 da manhã conversando com um cliente nosso que ele é um grande empreendedor, que é até mandar um abraço para o Alexandre Duarte. E ele falando isso pra gente, ele falando sobre a questão de quebrar, que ele quebrou várias vezes. Mas olha a crença dele de sempre ressignificar e não ter medo e continuar. E hoje ele é ele quebrou e falou, eu perdi agora mais de 2 milhões de reais, mas eu tô abrindo mais 3 novas empresas. Pronto, isso. O Geraldo Rufino, ele fala isso, né? Tipo isso. Eu nunca fiquei, eu nunca quebrei, eu só fiquei sem dinheiro. É isso mesmo, sabe por quê? Aquilo que tem aí dentro da sua cabeça... Eu faço de novo, você vê assim, que inclusive no livro do Segredo de Aumento Milionário, ele mesmo disse, se hoje... como é o nome daquele presidente dos Estados Unidos? Aquele cara que é laranja? Laranja? Aquele homem. Donald Trump? Donald Trump. Ele quebrou. Ele quebrou bilionário. Ele quebrou bilionário. E se ele quebrasse hoje, em menos de um ano, ele estaria milionário de novo. Porque ele só tinha 230 milhões na conta. Porque o termostato dele é de bilionário. É muito alto. Então, assim, os lugares que a gente frequenta, o que a gente consome, e tudo isso que já está inserido na mentalidade da pessoa, não sai. O conhecimento não sai. Sabe o que quer dizer? Que se hoje o Massal quebrasse, ele não conseguia voltar e fazer de novo? É o que eu digo para você. Sabe o que acontece? Você construir uma empresa, você já sabe o caminho das pedras. Sim. Você sabe como chegar lá. Isso ninguém te tira. Verdade. Então, você só perdeu o físico. Verdade. Eu, por exemplo, eu falo assim, cara, eu tenho uma palavra na minha vida que ela tem que fazer parte da vida de qualquer mulher. Chama reinventar. Boa. Eu estou numa fase que eu saí do tribunal faz 8 meses. Acho que 9. Foi 1º de setembro. Acho que já 9 meses, né? E eu estou sentindo como se eu tivesse numa mudança, uma transição tão empolgada, voltando a advogar. Você não tem noção. Se uma pessoa que consegue tirar uma OAB agora, assim, se você está entrando no mercado, eu tenho certeza que não está com tanto gás quanto eu. Por quê? Por conta da minha experiência. A vontade que eu tinha de voltar a advogar, você não tem ideia. Eu não vou mentir para vocês, não. Por muitos anos eu fiz petição para outras pessoas. Por muitos anos eu dependi de outras pessoas. Eu tinha renda extra. Por isso que eu falo, você tem que ter renda extra. Tem que fazer. Então, eu gosto de escrever. Eu gosto. Eu faço... Não é escrever, fazer a petição. É o conhecimento. Então, eu esperei muito por isso. Sabe? Então, a sensação que eu tenho é que, cara, é uma nova fase. Então, a gente tem que estar sempre reinventando com novos projetos, sabe? Para colocar ali em prática. E tudo no tempo certo, né, Jacira? No tempo certo. Eu me preparei, né, para sair do tribunal. Então, o fato de eu trabalhar com essas pessoas agora eu posso agora, aliás, já está, tem várias ações aí, só para protocolar. Agora fazer a outra parte, que é entrar com ações judiciais. Essas pessoas para buscar, para reaver o dinheiro que elas têm direito. Então, poder ajudar essas pessoas dessa forma, para mim está sendo um prazer imenso e faz parte daquilo que eu acredito. Do servir, né? Que é aquilo que eu aprendi, que eu sei, que eu posso ajudar. Sabe? Então, se reinventar é uma palavra que você tem que estar sempre acreditando que... Eu já pensei... Algumas vezes a gente sente muita culpa, né? Assim como a Ingrid falou agora. Se eu soubesse antes disso, e se eu tivesse conhecido tal pessoa antes, se eu tivesse tido acesso a isso antes. Mas eu acho que cada coisa chega no momento certo de acontecer. Sim. Né? A gente sempre aprende as coisas ali no momento certo antes. E como você falou, assim, de se reinventar. Se o Paulo Vieira, ele começou a vida... Às vezes a gente tem a sensação que a gente está muito atrasado. Que é muito atrasado. Eu esqueci de falar, desculpa, é que essa foi uma fala do Igor. O Igor falou assim, Alexandre, é verdade que se você não conseguir os 35
o seu primeiro milhão, até os 35 você não consegue mais. Aí eu já olhei pra ele assim, eu digo, oi? Aí ele falou assim, aí o Alexandre falou, de jeito nenhum. Olha, aí começou a falar. Aí eu falei, deixa eu contar uma coisa. Aí eu contei pra ele desse podcast. Você vê o quanto é importante o podcast, né? O quanto que ensina. Porque o quanto que a gente já aprendeu aqui. Eu tenho certeza que o quanto que todo mundo que acompanhou aprendeu, teve essa troca aqui com a gente. Então isso é muito importante. Ele falou de forma nenhuma. Aí ele foi falar. Aí eu contei a história do Paulo Vieira. Que eu vi que aquilo... Igor é fãzaço de Paulo Vieira, Nossa, né? aquilo acalentou o meu coração. Eu falei assim, gente, então há esperança pra mim ainda, entendeu? E aí, por muitas vezes é isso. Às vezes é uma palavra. E hoje eu falo, eu tô muito mais forte hoje. Eu tô muito mais preparada hoje. Então, hoje vai vir e vai ficar. Porque antigamente eu não tava, mas hoje eu tô preparada de fato. E é o que você falou. Aquilo que tá na minha cabeça, que eu aprendi como fazer e ninguém vai tirar de mim. Exato. Eu vou fazer quantas vezes for necessário. E talvez se você recebesse esse dinheiro antes, você não ia saber lidar com esse dinheiro. Não ia ficar com esse dinheiro, né? Eu acho que gratidão também, né? A gente tem que estar grato o tempo todo. Isso pra mim é princípio. Né? Gratidão. Eu acho que ninguém cresce, ninguém evolui se não tiver. Você não muda. Se você não for grato, né? Seja fiel ou pouco, que você será fiel no muito. E isso passa pela gratidão. Você tem que ser grato pelo pouco que você tem. Por quê? Porque quando você é grato, você tem a frequência da gratidão, o sentimento é outro e você atrai mais daquilo. Verdade. Isso é verdade. Eu sempre falo, quem agradece ganha, quem reclama perde. É um lema pra mim, assim, eu agradeço sempre. É uma coisa que eu tenho eu acordo já, obrigada a Deus por mais um dia. Eu acabo meu dia, Senhor, muito obrigada por esse dia. Então é uma coisa que tá, assim, na minha rotina, gratidão. Inclusive, assim, eu não tenho esse caderninho, eu tenho um quadro que eu aprendi, eu tô lendo até um livro também sobre a questão de frequência e tudo mais. E aí eu coloquei esse quadro, que é o mapa como você falou, o mapa dos seus sonhos, você falou? Quadro de sonhos. Quadro dos sonhos. E aí, esse quadro tem tudo que eu quero até o final do ano. E que eu vou, de fato, conquistar até o final do ano. Tem foto? Eu tenho certeza. Não tenho foto, eu tenho tudo copiado, com coraçãozinho, feito os negocinhos, entendeu? Imprima, mas visualize. Foto, de fato, eu não tenho, Até mas eu vou fazer. Se você fizer até uma pasta no Pinterest, já é alguma coisa. Você fizer uma montagem, colocar na capa do seu celular, tinha. Entendeu? Pra você ver sempre. Ó, o meu tinha. A foto, acho que uns 2 meses atrás, eu vinha correndo na praia, aí eu vi uma mulher passou por mim. Naquela hora, aí veio a imagem na minha cabeça de uma mulher que eu tinha botado no meu quadro de sonhos, que parecia com aquela mulher correndo. Gente. Incrível. Nossa. Incrível. Tem coisas que acontecem assim que... Parece um déjà vu isso aí, Sim, né? sim. Aí eu fiquei, disse, cara, foto do meu quadro de sonhos. Nossa, gente. Quando eu fui alugar o apartamento que eu moro, que eu vi aquela praia ali, não foi assim, não. Quando eu olhei, eu disse, é isso aqui. É aqui. E eu não estava conseguindo alugar, porque a imobiliária estava pedindo outras coisas lá. Porque queria um fiador. Eu falo, meu Deus, eu oriento todo mundo a não ser fiador para ninguém. Como que eu vou pedir um fiador agora? E aquilo foi terrível para mim, porque eu queria pagar a calção. Eu falo, eu pago 3 calção, eu pago 5 calção. Ele falou, não alugamos sem fiador. Sem fiador. Imagina, você orientar as pessoas a não ser fiador para ninguém. Né? Nas redes sociais, para os meus mentorados, depois eu ter que pedir para uma pessoa, você pode ser meu fiador. Você já pensou? Agora, Deus foi tão bom comigo, tão bom, tão bom, tão bom, que tem uma pessoa que estava morando junto comigo, ela, por conta própria, foi e pediu para o ex-marido dela, que eu não sei nem quem é, eu não sabia nem quem era, nunca tinha visto na minha vida. E ela viu meu desespero, e eu dizia para ela, eu não vou pedir para ninguém ser fiador. E eu comecei, sabe? Mas eu tinha na minha cabeça que eu ia morar naquele lugar. Sim. E ela pediu para ele, e ele aceitou ser meu fiador, sem me conhecer. Só que ela passou, né? Ela falou, não, ela é muito correta e tal. E ele aceitou. Você acredita que aconteceu? Já viu alguém ser fiador de alguém que nunca ter visto a pessoa? Nunca vi. Primeira vez. Primeira vez, vi hoje, 25 anos. É a minha frequência. Quando tem que ser, Era. Tem quem não tem. Gente, quanto tempo falta aí para o podcast, sabe dizer? Já passou de 1 hora? Bom, eu passaria aqui pelo menos 3 horas conversando com ela, porque tem assunto. É uma mulher que, de fato, você é admirável, Jacira. Isso
Falo Obrigada, sempre, a gente amor. tem uma admiração, um carinho gigante por você. Temos muito para aprender e eu quero muito sair com você para falar sobre finança mesmo, de sentar e assim, sabe, deitar no assunto assim, a hora sem parar, assim. Agora, eu queria agradecer também, gente, aqui a Hi-Fi Home, que é onde a gente tá gravando esse podcast. Muita gente perguntou, inclusive, olha aqui pro meu Instagram, todo mundo perguntou onde é que é o podcast, onde vocês estão gravando. É aqui na Hi-Fi Home, tá, gente? Vou colocar abraço depois. pra Rossano. Rossano, Muito Leila, obrigada. todos os meninos, Caio, os meninos que estão aí atrás ajudando a gente. Pro nosso filmmaker maravilhoso, esse pequeno grande homem, Curumim, maravilhoso, que eu amo. A gente ama, Joab. A gente te ama, Joab. E é isso. Depois sobe uma tag, a gente te ama, Joab. E é isso, minha gente. Peraí, eu quero terminar fazendo uma última pergunta. Claro. Jacira, aliás, 2 perguntas. Pra você, uma palavra. Palavra que define Não, a hoje a última sua vida. sou eu, É, tá? mas a última é você. Você já sabe qual é. Já. Uma palavra que define hoje a sua vida, assim, que além de ressignificar, reinventar, quer dizer, Essa é é a palavra. a palavra. A autonomia. É a segunda palavra. Nossa. Tenha a autonomia. A autonomia, para mim, passa por você ter liberdade de escolha. A autonomia para carregar a sua mala, cuide do corpo. A autonomia para fazer o que quiser. Para ser livre. Eu vou fazer a pergunta, mas ela já, né? O que é que elas podem, o que é que elas não podem? Logo pra mim? Elas. Logo para mim, que ninguém me diz o que, que eu tenho que Foca nela fazer. agora. Dá um close aqui, ó. Um close Logo dessa para mulher. mim, que ninguém diz o que eu tenho que fazer, ninguém diz o que eu tenho que vestir, ninguém diz aonde que eu tenho que trabalhar, o que eu posso e o que eu não posso. Primeiro que, Elas podem tudo. para mim, a mulher pode tudo. Elas podem tudo. Tudo. Primeiro, busque autoconhecimento para você poder entender o que é importante para você ser feliz. Autoconhecimento. Você vai entender como que funciona essa cabecinha aí. Por que você faz o que faz? Por que você, pelo que você briga? Pelo que você valoriza, o que você não valoriza? Sim. Entende? A gente tem que ter clareza disso. Para poder a gente saber escolher das coisas mais simples, as mais importantes na vida. Sim. Vou te contar uma história sobre essa questão de o que eu posso e o que eu não posso. Eu fui buscar meu neto, 10, 12, 15 dias atrás, no aeroporto, e eu fui com um conjuntinho, uma bermudinha, um coletinho, assim, né, de alfaiataria, com uma cobertura por baixo, só que eu fui com bermudinha. E lá uma pessoa fez um comentário, uma pessoa até amiga minha, e fez um comentário assim, ela falou assim, veio de short, né? Você quer, né? Só quer ser a cocotinha. Aí eu ri assim, eu disse, nossa, cocotinha é tão antigo, né? Ela, não, cocotinha é a pessoa que não aceita, só quer ser jovem. Aí eu é assim mesmo, eu me sinto jovem, é isso. É aquela maldade disfarçada. Né? Que a gente sabe quando acontece, né? É. Então, use short. Se você tem vontade de usar short, e dane-se. É isso, elas podem tudo. Bom, Jacira, eu queria agradecer imensamente aqui a sua participação no programa da gente. Foi, assim, de uma satisfação. Fala aí. Maravilhoso. Muito, muito obrigada pela disponibilidade, pela atenção e por ensinar tanto a gente hoje, né? Foi fantástico aprender com você. E a gente vai marcar aquele cafezinho pra gente conversar muito sobre dinheiro, porque eu também quero... Não foi um podcast, daí, tá? foi uma aula. Foi Quem um assistiu, aulão, ganhou. E quem não assistiu, perdeu, mas dá tempo pra assistir, que a gente vai jogar lá no canal do YouTube, né? Teve aqui ao vivo, no Instagram da Silvia, no Instagram do Pod. Quem não tá seguindo, siga também a Jacira. Comprem o livro dela. 500 hoje, viu? 500 Comissão, livros é a 80%, meta, viu? tá? Quem não comprar vai ficar... Não vou nem falar. Afiliada, eu e Ingrid hoje. Então- Eu que agradeço a vocês pelo convite. Foi maravilhoso, adorei. Obrigada mesmo, foi uma honra ser a segunda convidada do podcast. Você tá Eu muito chique, vi esse viu? projeto de vocês, eu amei. Obrigada mesmo. Para mim foi maravilhoso. Tudo Amém. perfeito. Obrigada. Então é isso, gente. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Beijo. Tchau. Como é que eu saio daqui agora, hein, Joab? Lá em cima.
lá em cima. Sai daqui, Você Zara. não saiu. Fecha aqui. Ai, Ela só